Quero chamar um grande amigo aí, um grande jornalista, professor da ECA USP, Eugênio Butti, membro do Conselho do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, articulista do Estado de São Paulo, autor de A Forma Bruta dos Protestos, O Estado de Narciso e sobre Ética e Imprensa, entre outros vários livros. Ganhador do Prêmio ESSO de Melhor Contribuição à Imprensa em 2013, homenageado no Prêmio Especialista em 2017. Eugênio Butti, por favor. Gente, boa tarde. Eu quero cumprimentar os organizadores deste evento muito necessário. Nunca o papel da imprensa esteve tanto em xeque como agora, e nunca nós precisamos tanto da imprensa. Eu vou falar para vocês, nós estamos um pouco adiantados, na verdade, um pouco atrasados no cronograma. Quem está adiantado é o relógio, mas não há como lutar contra ele. E eu queria deixar uma única ideia como mote para que vocês reflitam e que nos ajude a dar seguimento à programação que prevê uma lembrança a uma instituição essencial para nós, que é a Associação Nacional dos Jornais. Essa ideia pode ser resumida da seguinte maneira: nós temos visto que as reportagens que desvendam condutas impróprias do poder político, e eu digo do poder do Estado, o poder executivo, mas também o poder judiciário e também o poder legislativo, elas são questionadas com uma alegação que entrega um dos maiores vícios, das maiores deficiências da nossa cultura política no Brasil. A nossa cultura política não assimilou o significado do que é liberdade de imprensa, não assimilou essa noção na sua radicalidade, e não assimilou a noção de que cabe à imprensa fiscalizar o poder. E é por isso que aparecem esses vícios e esses déficits nas críticas que o poder vem dirigindo à imprensa. O que é que se diz? Que uma informação de origem duvidosa, de origem suspeita ou de origem criminosa não pode ser publicada nos jornais. Vejam só, isso é um traço distintivo do que acontece no Brasil quando comparamos com o que acontece nos Estados Unidos. É claro que os jornalistas não podem roubar informação de quem quer que seja. Jornalistas não podem pagar, contratar serviço de um hacker ou de quem quer que seja que vá praticar um ato criminoso para obter uma informação. Mas jornalistas não apenas podem, como têm o dever de considerar a publicação de um material de origem duvidosa, que atenda o interesse público e que mostre erros na conduta dos poderosos, daqueles que estão incumbidos de função pública de Estado. Vejam só, eu quero lembrar 2 casos. Vou lembrar 3 porque eu vou lembrar um caso brasileiro, recente, muito recente. Há poucos anos, o jornal Estado de São Paulo publicou que a prova do Enem tinha vazado, que um ladrão tinha entrado lá e roubou a prova. Isso era uma notícia. Era uma notícia que iria afetar a vida
de milhões de candidatos inscritos no Enem e de famílias desses candidatos inscritos no Enem. A repórter Renata Cafardo só teve acesso a esse material e só pôde confirmar a veracidade dessa suspeita porque ela viu no entendimento com alguém que tinha parte com o crime que foi praticado. Se a repórter não pudesse olhar, verificar um material roubado ilegalmente, ela não poderia ter dado uma notícia que ajudou a muita gente e, nesse caso, ajudou o poder público, porque remarcou a prova do Enem, corrigiu o erro e tocou para frente a vida da administração pública. Nos anos 60, final dos anos 60, nos Estados Unidos, um cidadão roubou os famosos documentos do Pentágono. Eram milhares de páginas. E entregou esse material, primeiro para o New York Times, depois para o Washington Post e para outros jornais. A origem do material era uma origem viciada. Era um ato indevido de alguém que tinha trabalhado para aquela organização e roubou o material. Os jornais publicaram, ninguém questionou a conduta dos jornalistas de publicarem o material, e isso foi depois investigado. E o conteúdo dos documentos do Pentágono davam conta de que o governo americano, sabendo de problemas gravíssimos na Guerra do Vietnã, escondia isso para manter o país na guerra que não deveria manter. Outro caso, Watergate. Depois de 30 anos ou um pouco mais, nós pudemos conhecer a fonte de dois jovens jornalistas do Washington Post que lideraram as reportagens sobre o famoso Watergate, que culminou, ao lado de investigações conduzidas por autoridades judiciais, CPIs, etc., culminou com a renúncia do presidente Nixon, em 1974. Essa fonte era apenas o segundo homem do FBI. Era a Garganta Profunda, é o apelidado de Garganta Profunda. E ele passava informações aos jornalistas, que depois checavam essas informações, foram publicando as histórias, pegaram o fio da meada e conseguiram esclarecer o nexo entre o presidente da República e aqueles que invadiram o escritório eleitoral do Partido Democrata no edifício Watergate. Outra vez, uma informação de origem indevida, a partir de um desvio funcional, porque, evidentemente, o funcionário do FBI não tinha autorização para divulgar aquelas informações. Podemos ter mais exemplos. Edward Snowden, que, entregando material que ele gravou indevidamente para o jornalista Glenn Greenwald, que na época trabalhava para o Guardian, mostrou abusos praticados pela NSA nos Estados Unidos. Essa reportagem acabou ganhando o prêmio Pulitzer e estarreceu o mundo, porque por alguns instantes nos dava a impressão de que o hábito de vasculhar a vida alheia no governo americano teria ido mais longe do que foi a Stasi na Alemanha Oriental durante o período da Guerra Fria. Mas há inúmeros outros exemplos, e agora, no Brasil, nós estamos vivendo um exemplo desses, com a publicação por vários dos nossos jornais, além do Intercept. Eu me refiro à revista Veja, eu me refiro à Folha de São Paulo, eu me refiro à Agência Pública, de elementos com indícios muito fortes
de condutas indevidas das autoridades, mas a origem do material é suspeita. Qual o papel do jornalista? Publicar ou não publicar? O papel do jornalista é avaliar o interesse público, avaliar a veracidade, a autenticidade e, se for o caso, com fundamentação, publicar para alertar a sociedade, para ajudar a sociedade a aperfeiçoar a sua democracia. Nós nunca precisamos tanto disso e nunca precisamos tanto do esclarecimento a respeito disso, a respeito de a imprensa foi criada para fiscalizar o poder. A imprensa é uma invenção muito recente como instituição. Ela data do século XVIII como instituição, mas ela ganha corpo no final do século XIX. É muito pouco tempo. E sem ela, essa instituição que fica fora do Estado, não há como a democracia funcionar. Porque sem ela, não há como a cidadania interpelar o poder e falar, mas espera aí, o que você está fazendo aí? Sem ela, a cidadania não pode questionar, não pode fazer perguntas. E sem ela, nós não podemos saber se o poder está agindo conforme estabelece a lei ou se o poder está abusando. Não há democracia sem imprensa livre por este motivo, não é outro. E nesse momento, mais do que antes, isso está em questão. Então, eu vim aqui com muita alegria e, ao mesmo tempo, com um enorme sentimento de responsabilidade, porque o Márcio me convidou para fazer esse alerta sobre por que precisamos da imprensa, de cada jornalista, de cada pequeno veículo, em cada pequena cidade brasileira, de pequenos órgãos de imprensa e grandes órgãos de imprensa, nunca foram tão necessários. E o poder abusa, não só no poder executivo, mas no poder judiciário, no poder legislativo, no poder econômico. Sem imprensa, nós não teríamos esperança. Não se iludam. Eu disse que a imprensa é uma invenção recente, e a democracia é uma invenção muito recente, porque as duas nascem juntas. Na França, as mulheres começaram a votar depois da Segunda Guerra Mundial. A gente fala que a democracia aparece no século... Não. O que aparece no século XVIII é uma revolução liberal que lança as bases da democracia, mas a democracia nós estamos conquistando agora. E ainda falta muito. Na Suíça, as mulheres começaram a votar a partir dos anos 70. E até 1991... havia um cantão que ainda não tinha consumado o direito de voto das mulheres, na Suíça. A nossa democracia é frágil em vários países, no Brasil também. E se nós queremos acabar com ela, o caminho mais curto é não reconhecer a imprensa, não prestigiar a imprensa, não dar à imprensa o valor que ela tem. É isso que eu vim dizer para vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Eugênio. Duras, mas necessárias, né, palavras.